Alô? Oi, boa noite. Nós estamos aqui hoje para fazer esse bate-papo, né, uma coisa descontraída sobre futebol. Estamos aqui com um escritor já consagrado, que é vascaíno, né? Não sei se é vascaíno, mas para escrever um livro desse, Pontos da Colina, tem que ser vascaíno, né? E estamos aqui também com o William, né, que eu tive o prazer de assistir num outro Maracanã, né? Um Maracanã diferente, eu não sei nem se ele já foi nesse, se ele já esteve lá. Mas eu tento fazer, né, já há algum tempo, um trabalho de memória, né, do futebol, mas de uma forma mais simples, mais descontraída, né? Nunca escrevi nenhum livro a respeito disso, mas tenho já 3 anos agora deu uma parada, porque eles estão reavaliando lá no Globo como é que ela vai voltar a sair, que é uma coluna chamada Pelada Como Ela É, que a gente tenta resgatar, entendeu? Histórias, pessoas esquecidas, mas que por muitos anos entraram na casa das pessoas, né? Fizeram alegria de muita gente, e lá nessa coluna eu tento trazer, contar, na verdade, assim, a essência de cada grande jogador. Por exemplo, a gente fez uma história com o Zagallo, né? Ele lembrando das histórias quando ele jogava no aterro do Flamengo. E aí era legal a gente sentir que ele saiu do aterro do Flamengo, ele deixou de disputar uma final no aterro do Flamengo para ser o técnico da seleção que deu o tricampeonato mundial. Quer dizer, é uma loucura. São histórias assim que a gente não acha que seja possível acontecer, né? Então estamos aqui com o Luiz, que vai falar também desse livro dele, né? Eu acho que tem um pouco também disso, de histórias, que ele vai contar pra gente. E o William, que eu até queria saber dele, né? Como é que você está vendo, William, primeiro a pergunta mais óbvia, né? Como é que você está vendo essa seleção brasileira, né? Porque você fez parte de uma geração que o meio-campo era difícil até um treinador escolher, né? Na Copa de 70, por exemplo, tinha uns 6 camisas 10, né? O Zagallo teve que optar de cortar o seu Lopes, tanto camisa 10 que tinha. Depois veio mais pra frente veio a sua geração também, que era difícil ali, né? Então eu queria que você lembrasse um pouco essa fase, fizesse uma comparação com a atual fase, né? Primeiramente, boa noite e obrigado pelo convite, né? Em primeiro lugar, essa seleção, essa de 70, é uma seleção diferente em toda, né? Por isso reuniu tanto o camisa 10, né? Que jogava nos seus clubes, ainda ficou de fora, se não me engano, o seu Lopes também. Então foi uma seleção totalmente diferente das outras formadas, diferente da de 94, da 2002 também, que foram campeões mundiais, entendeu? Então, eu acho que o Brasil sempre vai ter seu valor, entendeu? Hoje, dizem que não gosta de ser saudosista, dizem que está meio escasso os jogadores, essas coisas todas, entendeu? Mas acho que é o sistema hoje do futebol. A gente não pode brigar contra o sistema. Hoje virou mais comércio hoje mesmo, de que se preocupar em trabalhar na base, preocupar em ensinar, em doutrinar. Hoje a pessoa está preocupada mais em colocar a pessoa no profissional, em vender para a Europa. Então acho que isso acaba um pouquinho de deixando de fazer o atleta trabalhar bastante na categoria de base, como era antigamente. O Luiz podia falar um pouco, né, desses ídolos, né? O William foi um ídolo que jogou, né, do meio campo, já teve Bismarck, né? Eram jogadores que era gostoso você ver jogar. Ele agora mesmo ali fora estava lembrando de um gol que ele fez na vitória sobre o Botafogo, né? Foi em cima do goleiro mesmo, do Wagner. Foi no ângulo, né? 94, né? Aquele gol que foi um caminho que o Vasco foi para o tricampeonato, né? Que abriu. E você lembra um pouco esses ídolos também, né? Eu queria que você falasse um pouco de quais assim, você destacou, né? E por quê? Boa noite. Primeiro é um prazer estar aqui, muito grande, muito sincero, com amigos falando do nosso assunto predileto do futebol. Posso ter outros assuntos prediletos, literatura, poesia, política, eventualmente, mas futebol é um deles, isso é inegável. Portanto, está aqui ao lado do Sérgio, um jornalista
mito em torno da memória do futebol, que é muito importante, falar do William, né, que eu tantas vezes vi jogar, por quem eu torci tanto, né? Tá aqui enfim, pessoas vivamente comprometidas com o futebol. Está aqui o Maurício Morato, que em outra sexta-feira vai compor a mesa. Está aqui o Fernando Miranda, escritor, que vai lançar um livro que vai ocupar também essa mesa em algum momento. Meu filho Ingo, que é um apaixonado por futebol, Raquel Menezes, minha parceira em muitos livros, e também alguém que sabe ver futebol. Fernando Pitu, jornalista esportivo, excelente jornalista, que está muito bom, tá entre amigos, né? Marisa, que está aqui, é um grande prazer. Contos da Colina, que seja isso, né? Quer dizer, esse livro que me uniu ao Maurício Moraes e ao Ney Lopes, né? Cada um de nós, em resumo, escolheu 4 grandes jogadores da história do VAR e fez um trabalho de ficção, né? No fundo, quer dizer, o trabalho desse livro não é contar a história biográfica dos jogadores, e sim, a partir de cada um, ou seja, de um fato interessante, uma biográfica e tudo mais, mas fazer uma ficção, que é um trabalho mesmo que caracteriza esse livro. Tanto o Ney como o Maurício como eu somos escritores de ficção, somos ficcionistas, né? O Ney, claro, todos sabem, né, é um grande compositor, o Maurício é um sociólogo de ponta, eu sou professor de literatura, crítica literária, poeta e tudo mais, mas somos ficcionistas, o nosso trabalho aqui foi esse, né? E, já que eu estou perto do William, né, eu fiz questão de escolher dentre os meus 4 ídolos, um deles é a torcida do Vasco, né? Mas 2 dos outros, Juninho e Danilo, são mermadores, né? No fundo é a posição que me parece, isso é até um clichê, mas é um clichê que faz sentido, né? A posição que, por isso chamam os meias de maestro, é a posição que faz os outros jogarem, né? O mais bonito disso é isso, né? Um jogador como o William, um jogador como o Juninho, que voltou para o Vasco agora, né? Que faz com que tudo aconteça de modo diferente, destacam-se não tanto como solistas, né? Não tanto como aqueles que individualmente resolvem o problema. Os pontas fazem isso, às vezes são centroavantes, mas os meias são muito generosos, né? Que nesse sentido eles não só precisam desempenhar, do ponto de vista técnico, uma performance no nível mais alto, mas eles precisam potencializar a performance do outro, não é? Isso eu acho uma característica absolutamente linda nos mermadores, né? Então, escrever um conto em homenagem ao Juninho e outro em homenagem ao Danilo, e o meu terceiro conto é sobre o Barbosa, né? Foi muito interessante que eu pude trabalhar mesmo do ponto de vista ficcional, né? Isso que caracteriza essa posição tão importante, né, no futebol, né? E é uma posição, a gente estava conversando agora há pouco, que hoje anda um pouco fora de... ele fala do sistema, né? Os sistemas hoje não privilegiam o meia. Por exemplo, a seleção brasileira, que acaba de ganhar a Copa das Confederações, é uma seleção que ganhou da Espanha num jogo lindo e muito perfeito, mas com bola longa, em posição e aproveitamento do espaço, né? A seleção brasileira não tem um meia como o William, não tem nada parecido com o Danilo, não tem o Alex, não tem o Juninho. E é por isso que esses jogadores, hoje em dia, né, se destacam no futebol brasileiro de modo exuberante, estupendo. Sidorf, Zé Roberto, Juninho, Alex, né, que são jogadores que têm uma capacidade de pensamento tão intensa num território que às vezes carece de pensamento, que eles acabam brilhando e espantando todo mundo por brilharem numa idade que aparentemente é uma idade não avançada, como é, né? Porque a idade mesmo do homem experiente é capaz de fazer um tipo de jogo que é bem pensado, né? Que é um jogo mais do que cerebral, é inteligente, não é só cerebral, não é inteligente, né? E cheio de alternativas. E nesse sentido, quer dizer, o livro que a gente escreveu, Ney, o Maurício e eu, além de homenagear esses jogadores extraordinários que passaram pelo Vasco, homenageia também aquilo que caracteriza, isso é muito importante, você sabe disso melhor que ninguém, o próprio futebol como fenômeno cultural,
que é a memória e o discurso, né? Ou seja, o futebol não é só isso, o Mário Filho trabalhou magnificamente, o Nelson Rodrigues, né? E os grandes cronistas, o João Saldanha, a maioria dos eles. O Fernando Miranda é autor de crônicas, daqui a pouco ele vai lançar um livro chamado Cronicatura do Futebol, entendendo muito bem isso, né? Quer dizer, que o jogo se joga depois do jogo também. Né? Existe o jogo que se joga no jogo, que é a experiência mesma, não esquece, sobretudo para o amante do jogo, seja torcedor ou não, do corpo a corpo com o jogo. Né? Mas depois do jogo é um outro jogo que se joga, que é o jogo, por exemplo, que permitiu aos nossos grandes jornalistas esportivos darem grandes apelidos aos nossos jogadores. Né? Então imagina, quer dizer, o Leônidas, por ser o diamante negro, é muito mais interessante do que se não fosse. Né? O Roberto, por ser o Roberto Dinamita, não se fosse só o Roberto. Né? E é o discurso sobre o jogo, portanto, que faz com que essa memória que você tanto te interessa seja preservada, mais do que isso, que faz com que se produzam sentidos a partir do jogo, que participam muito intimamente da vida de cada um de nós. Né? Por exemplo, quando se fala de futebol, isso é muito interessante, né? O futebol é algo que participa da vida de quem o ama, talvez tanto quanto as companheiras de quem amamos, né? A gente fala de futebol e fala de jogadores de futebol como se fossem nossos amigos, né? Tanto a gente se refere. Muito engraçado, né? Eu não conheci o William até conhecer, mas parece que é meu amigo há muitos anos, porque eu vi o William jogar no Maracanã, em São Januário, em todos os lugares durante tanto tempo. E nós temos, o que é absolutamente verdadeiro, memórias comuns, né? Eu acabei de perguntar, você estava naquele jogo na Colômbia contra o Atlético Nacional? E foi uma experiência para mim terrível, foi um jogo que não passou na televisão, passou na manchete com 1 hora de atraso. Né? E eu, portanto, tentando não saber o resultado para ver com mais emoção, e o jogo no Maracanã foi 0x0, e foi uma noite horrorosa, porque o Vasco foi evidentemente prejudicado, né? Tanto que o jogo foi cancelado, teve outro jogo no Chile, cuja memória também não é nem um pouco favorosa. De qualquer maneira, é impressionante como podemos ter memórias comuns, partilhar memórias comuns com pessoas que a gente conhece. Não é? E como isso também é papel da literatura, que é criar memórias e criar lugares comuns de memória, escrever um livro como esse que a gente escreveu, ainda mais sendo uma escrita a 6 mãos, não é? Portanto, é uma escrita especial nesse sentido, né? É qualquer coisa que só aponta para o fato mesmo de o futebol ser aquilo dentro da experiência de quem o ama, alguma coisa que de fato pode se estabelecer como um vínculo afetivo, né? Muito mais do que o que o William chamou de comércio, muito mais do que, por exemplo, aquilo que hoje se aponta para o consumo, né? Não a torcedores, a consumidores, né? Uma coisa que é um pouco triste, mas enfim, é uma tendência desse capitalismo avançadíssimo no qual vivemos, mas o futebol é uma partilha de afetos, é isso que eu queria dizer. E escrever sobre isso só intensifica, né? E estarmos aqui também só intensifica, nós estamos compartilhando afetos. Eu acho que vocês três, né? Você e o Maurício no meio, acabaram formando um grande meio campo, né? Mas não sei, outros vídeos desses. O William, eu queria que você falasse um pouco desse meio campo, do meio campo que você jogou a favor e contra, né? Quem foram os ídolos que te inspiraram na sua trajetória, né? E hoje, como é que você vê, por exemplo, esse meio campo do Barcelona, que hoje não deixou o Santos tocar na bola, por 8x0, Barcelona no Santos, para quem não sabe, né? Primeiramente, eu era flamenguista no Zico, né? Então já deu para ver que o ídolo era Zico, desde criança, desde garoto, vim lá de Mato Grosso, sempre espelhando nisso, naquele time de Flamengo de 82, desculpa, a gente está falando, hoje em dia eu tenho o coração cruzmaltino, com certeza isso, porque foi minha segunda casa, cheguei com 14 anos, mas sempre disse que o Zico era o meu ídolo e é até hoje. Então eu esperava bastante nele e para mim foi o maior prazer uma vez quando eu joguei contra, né, em 88, Vasco Flamengo pela primeira vez, meu ídolo de Zico. Estava olhando da chuteira até a ponta do pé e depois tive outro prazer de jogar com ele na despedida do Roberto, em 93, onde o Roberto convidou o Zico. E finalmente tive o prazer de jogar ao lado do meu ídolo. Né? Então,
treinamento, sempre me espelhei nele, né? Quer dizer, não deu para ir tão longe igualzinho a ele, mas eu fico feliz de ter participado, ter jogado no Vasco, ter vestido a camisa 10 do Vasco, no Flamengo, então me sinto uma pessoa realizada em relação ao futebol. Enfim, teve outros, joguei com o Giovanni também, era um senhor jogador, né? Todo mundo dizia que ia ser um novo Zico, né? Sem dúvida nenhuma, a qualidade era fora do comum, era absurda, só que o tempo passa e o Giovanni, na minha concepção, não evoluiu assim em relação à parte física, o futebol evoluiu muito a parte física e foi engolindo aquela parte técnica que ele tinha, entendeu? Acho que por isso não chegou ainda mais, mas foi um senhor jogador também. Você jogou com o Giovanni e jogou com o Dunga também. O Dunga foi uma passagem em 87, ele teve uma passagem curta pelo Vasco antes de ir para a Udinese, né? E teve o prazer também de jogar com ele em 87, 88, Mazinho, Acácio, Paulo Roberto, um time fantástico, o Vasco tinha. Eu queria ver com você, porque, por exemplo, agora todo mundo está falando muito, você ainda mais como um professor de literatura, com essa história do Maracanã, que todo mundo está falando do distanciamento, né, da torcida do Maracanã. Se isso o William falou que ele não é saudosista, né, que entende essa mudança. Mas, por exemplo, como é que você vê hoje o Maracanã sem a geral, sem aqueles personagens todos que viviam lá? Pois é, você está falando isso com alguém que foi um pouco geraldino, né? Eu fui um pouco geraldino, nós chamamos da geral por diversas razões, entre as quais a geral permitia, porque quem não foi de geral nunca vai ter experiência. O Fernando foi, eu sei, não sei se você já foi de geral Maracanã, ele foi, você já foi? A geral permitiu uma experiência canal 100, vocês sabem o que é canal 100? Canal 100, que é aquele cinejornal que tinha videoclipe de futebol, resumos de jogos, né? Portanto, geral era uma experiência de canal 100, porque por mais que se visse muito mal o outro lado do campo, você via tão bem que estava perto de você, que você tinha uma experiência cinematográfica, né? Eu vi alguns jogos importantes para minha, digamos, autobiografia de torcedor na geral, inclusive a final de 93, do estadual 0x0, Vasco e Fluminense, quando o Bismarck perdeu aquele pênalti, tiro de meta, mas o Vasco foi campeão. E outros jogos também. O jogo seguinte à morte do Denner, eu assisti de geral em 94, foi 2x1 Flamengo. Então, o lugar do Denner. Então, a geral para mim é um fator também de uma memória muito emotiva, né? Mas do ponto de vista mais, digamos, do que eu entendo o Maracanã hoje, não sinto falta da geral. Isso falta o Maracanã. O estádio que há lá hoje não tem nada a ver com o Maracanã, é outro estádio, não tem o cheiro do Maracanã, não tem a aparência do Maracanã, né? Eu estive agora no Maracanã no jogo da Itália com o México, a primeira vez que eu fui a isso, né, o que eu chamo de ex-Maracanã. E eu estava com a Raquel e com o Inima, que é meu filho mais velho, que pegou aí ao Maracanã muitas vezes. E a Raquel ficou um pouco surpresa porque nós dois entramos, fomos calados durante 3 ou 4 minutos, de algum modo tentando absorver um golpe, um golpe duro. Né? E eu fico triste por várias razões. Primeiro porque o Maracanã deixa de ser um espaço público para ser um espaço que de algum modo representa esse estágio do capitalismo que a gente vive, que me parece, enfim. Ainda que exista agora um movimento, não sei se é oportunista, que é governador, preservação, nos últimos dias, né, que parece que vai continuar dentro do Delamar, Sérgio de Barros, etc., que é o consórcio responde. Não sei. Mas o Maracanã, do ponto de vista mesmo visual, tinha uma arquitetura magnífica, quer dizer, a experiência de todos já tivemos a experiência de entrar no Maracanã pelo túnel, foi uma experiência quase epifânica, né? Uma experiência quase está diante de uma espécie de paraíso, né, futebolístico, mas se perdeu. Também se perdeu um estádio que era cheio de nuances, né? O Maracanã tinha geral, cadeira, na arquibancada e ali no meio as cadeiras especiais, no meio das cadeiras assistiu uma honra, uma beleza. E hoje passa a ser uma coisa chapada, meio europeia, sub-europeia, feiosa, com umas cadeiras amarelas e azuis sem sentido nenhum. Né?
Então o Maracanã ficou feio. Claro que isso é uma tolice dizer, porque há quem acha bonito, essas coisas conservativas, mas o Maracanã perdeu, inclusive, a sua cobertura, a sua potência, né? E alguém disse, eu não sei se é verdade ou não, porque eu não fui investigar, mas alguém disse que aquilo era tombado, que aquilo não poderia ser derrubado, né? E foi derrubado, porque o dinheiro atropela o que quiser. Então, nesse sentido, e o Maracanã diminuiu, porque tudo, eu acho que é esse sentido, o Maracanã diminuiu. O Maracanã, que era o maior campo de jogo possível, né? Você jogou lá 1000 vezes, agora tem as dimensões da Vila Belmiro. Ou seja, que são as dimensões também do Engenhão, mas de qualquer modo, quer dizer, perdemos o Maracanã para ganhar um estádio do tamanho da Vila Belmiro. Sorte minha, como vascaíno, como carioca, né? Mais carioca que vascaíno, mas como vascaíno também, que tem o São Januário. Eu digo mais carioca porque o Flamengo já jogou lá, o Flamengo até já treinava lá nos anos 60, né? O Fluminense joga lá ainda, jogou jogos importantes da sua história recente, lá final do Copa do Brasil, jogo do Libertadores, né? O Botafogo jogou há 2 rodadas atrás São Januário. Quer dizer, São Januário ainda é um estádio, né? No tempo dessas arenas sem feição, temos um estádio que é um primor, né? Do ponto de vista arquitetônico, ainda que não seja tão bem tratado como deveria, né? São Januário deveria ser mais bem tratado, tem um entorno, São Januário está dos anos 20, do século 20, né? Então, na altura o entorno era possível, hoje já não é complicado, mas de qualquer maneira, São Januário acaba sendo um símbolo. São Januário, inclusive, está aqui na capa deste livro, que é um livro que eu escrevi a partir da experiência do Vasco na Série B. Essa foto é de São Januário. Acaba sendo um pouco o nosso espaço que resiste, né? O nosso espaço ainda que guarda charme, né? O estádio Getúlio das pessoas. O Maracanã hoje é uma experiência triste. Eu falando do tamanho, né, dessa redução de espaço, eu falei recentemente com o Francisco Horta, né, o Cartola, né, da máquina tricolor, e ele falou que na invasão corintiana vieram 70 mil corintianos, ou seja, dariam agora no Maracanã e o Fluminense não conseguiria botar a torcida dele. E o Luiz, eu queria que você falasse, que a gente escuta muitos jogadores, você é um deles que poderia falar, se eu tivesse nascido nessa época, eu estaria milionário. Você certamente estaria, né? Eu queria que você agora falasse um pouco disso, desses jogadores que a gente sabe que não é a maioria, né? Que tem esses altos salários, você está no sindicato, né? Você podia falar um pouco desse seu trabalho, até para entender como é que você vê isso, esse salário astronômico para alguns e para outros, né? Você sente que o jogador não tem dinheiro para quase nada. É uma ilusão achar que todos vivem nesse mundo de fantasia, né? Só para fazer um ressalvo aqui, eu sou saudosista do Maracanã, assim, eu só não sou saudosista para fazer comparações de época, de jogadores, para isso, entendeu? Exato, do Maracanã, assim, quem não sente falta do Maracanã? Então, como eu falei em relação ao sistema, hoje o futebol está muito mudado, os valores são outros. Hoje o garoto que sobe do júnior, hoje profissional, já sobe ganhando uma quantia que para a nossa economia é uma quantia alta. Então acho que isso vai fazendo um pouco mudar a cabeça. Hoje tu vê aí a dificuldade que os clubes têm devido aos grandes salários que pagam, entendeu? Então, acho que essa pergunta sempre é pertinente. Acho que a gente mais encontra na rua é isso. Se você jogasse hoje, tu ia fazer isso, tu ia ganhar tanto, não sei o quê. Então, eu particularmente eu não gosto, eu procuro sempre ver o lado bom. Eu procuro valorizar bastante os atletas do passado, os craques do passado, e procuro ver também coisas boas no futebol atual, entendeu? Eu acho que, mas os números normalmente que hoje os salários estão exorbitantes para a nossa economia, por isso essa dificuldade que os clubes têm aí. Hoje você está exercendo o que? Hoje eu trabalho como diretor executivo do Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, se localiza na rua Sogaviso, na Tijuca, né? Onde estamos ali para atender tanto os atletas atuais, para ser pago os direitos de arena, mas para atender também os atletas que estão com dificuldade, porque nós temos assessoria jurídica, nós temos fisioterapia, nós temos curso de inglês, nós temos um convênio com a ABA, Associação Brasileira de Odontologia, todos sem custo nenhum para os atletas. Hoje estão buscando com a prefeitura um terreno para
construir um CT, um campo para treinar jogadores desempregados, porque é grande a maioria de jogadores desempregados, é grande a porcentagem de jogadores que ganham uma grana bem baixa, que às vezes não conseguem nem sobreviver, e às vezes não tem tempo de estudar, quando chega lá no futuro é a dificuldade que a gente vê por aí. E agora qual é o maior problema que chega lá para vocês? Os jogadores eles estão politizados hoje, eles entendem os contratos, eles sabem lidar com... Em relação aos atuais, hoje o jogador... Os empresários eles veem ou eles não, os atletas eles são, entre aspas, eles são obrigados aí, porque tem que assinar o documento que sai de lá, entendeu? E para pegar dinheiro eles vão, né? Então esse aí mais o direito dele, porque o sindicato vive, a gente está ali para atender os atletas, tanto os atuais como os atletas do passado. Fala um pouco mais dessa sua inspiração para as suas histórias, né? Você falou que foram o Barbosa, né? O Barbosa foi um dos jogadores mais injustiçados do futebol brasileiro, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa história que muita gente, né, não conhece, né? E aí eu achei muito legal você ter escolhido ele como um dos personagens. O Barbosa é um desses incontornáveis do futebol brasileiro, né? Talvez um livro que contemplasse os 11 do futebol brasileiro tivesse o Barbosa. O Barbosa foi um goleiro, de fato, incomparável. No meu ponto, em homenagem ao Barbosa, não há nenhuma referência de 1950, não quer nem saber da Copa de 50. Não é? Quer dizer, claro, no fundo a Copa de 50 teve o peso que teve na vida brasileira, etc, mas, eu vou dizer uma coisa grosseira, vocês me perdoem, né? Eu sou Vasco. No Vasco Barbosa deu tudo. Não é? Foi o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Ou seja, então que se dane a Copa de 50. Não é isso? Claro que eu estou sendo grosseiro, eu vou ser mais sutil agora. A Copa de 50 foi aquele jogo, todo aquele gol 2-1 do Uruguai, né? O gol do Didier, né? Foi um gol em que o Barbosa não erra. Mesmo se tivesse errado, ele teria cometido uma falha numa carreira brilhante. Então, do meu ponto, eu não está nem um pouco interessado nesse gol. Pelo contrário, está interessado no pênalti que ele pega na final de 48 sul-americano, está interessado nos desempenhos dele nos pré-da-vitória, nos multitítulos do Vasco nos anos 40, está interessado inclusive na fratura que ele sofreu no Vasco Botafogo, né? Já veterano. E, no fundo, esse conto me permitiu, né, nos permitiu, a Raquel e a mim, Raquel, editora da Oficina Raquel, e minha companheira, uma experiência muito bonita, que foi visitar no final do ano passado a pessoa que cuidou do Barbosa no final da vida e que ele acabou considerando uma filha adotiva, né, a Tereza Borba, né, que mora em São Vicente, qual cidade? Não é São Vicente. Onde mora a Tereza? Numa cidade de litoral de São Paulo, perto de Santos, né. E foi uma experiência bonita, passamos uma tarde lá vendo coisas. Ela mostrou, né, isso é uma coisa um pouco forte também, né, o pedaço da trave de madeira do Maracanã que o Barbosa guarda até hoje, que é uma trave de madeira. Né. E me deu uma camisa retrô em homenagem ao Barbosa. Tem gente que diz que ele fez churrasco, né? Fez mesmo. E guardou lá um pedaço. Né. E a Tereza, filha adotiva dele, filha do coração dele, quer dizer, trabalha muito para preservar a memória de um monstro de futebol, né? Quer dizer, isso não seria milionário, mas seria mais que isso, seria reconhecido, né? Claro que o Barbosa paga o preço, como pagam os preços dos jogadores anos 60 para trás, de não contar com muitos vídeos, né? O relato do Barbosa, sobretudo um relato oral, um relato jornalístico, da chamada imprensa. Mas de qualquer maneira, o Barbosa, de algum modo, representa, por causa do que aconteceu, ele dizia, né, quer dizer, a pena máxima no Brasil é tanto, eu sou condenado a 50 anos, né, representa uma perspectiva um pouco míope, né? Não sei se isso é tipo, a história é assim, né, a história por excelência é assim, a história é míope, não seria história, não seria outra coisa, mas a história, quanto mais míope, quer dizer, a miopia histórica da história pode ser inteligente, essa que vitimou o Barbosa não é. Porque sobreleva um fato diante de uma carreira que é 1000 vezes, 2000 vezes, milhões de vezes maior do que esse fato. Né? Por isso que o meu ponto
que é um encontro. O meu conto ficciona o encontro de uma criança no calabouço, centro do bar, com o Barbosa, já com quase 60 anos, no início dos anos 80. Essa criança, evidentemente, não sabe quem é o Barbosa, né? E ela brinca com ele de bater pênalti. Enquanto isso, ele vai contando assim, essas histórias para ela, trabalhando com a ideia de tempo, que é outra ideia própria desse conto, né? Nesse sentido, quer dizer, escrever sobre Barbosa foi uma das grandes alegrias de escrever esse livro, que foi uma das coisas mais agradáveis que eu já tive na minha vida. Quer dizer, quando eu acabei a escrita, eu sentia falta, né? Eu quis escrever mais. Por isso vai ter Contos da Colina 2. Vocês querem um dia? Você falar em goleiro, jogou com o Carlos Germano, né? Esse também tem história, né? Ele foi um grande goleiro. Eu queria que você falasse um pouco desse qual você considera você teve passou um bom tempo no Vasco, né? Que assim, em várias gerações você pegou. Eu queria que você falasse do time dos sonhos do Vasco para você. Em relação, só fazendo um comentário teu, que sempre comento que com minha esposa, que às vezes nós, ser humano, costumamos valorizar mais os erros do que as virtudes, né? Acho que a mídia também é assim, né? Mas, falando de time... Exatamente, passou por uma experiência dessa, de repente o Barbosa, de repente não, com certeza, porque foi uma Copa dentro do Maracanã e dentro do Brasil. Acho que as pessoas aí acabam não esquecendo, mas valorizam mais os defeitos, as falhas que as virtudes. Em relação a clube do Vasco, eu gosto de ser bem honesto em relação a isso. Acho que se você for falar o clube dos sonhos do Vasco, com certeza são os números, o futebol são os números e não mente. Eu acredito que vai ser o time da Libertadores, não tem como. É o time que chegou no Mundial, perdeu o Real Madrid. Eu acho que se você falar hoje, fizer uma pesquisa, tudo, eu acho que o time dos sonhos do Vasco foi o time que foi campeão da Libertadores. Lógico que o Vasco teve grandes clubes. Tem esse time de 89, fomos campeões brasileiros, mas foi montado no ano, né? Ela Cássio, Fábio Vinck, Quiones, Mazinho, Zé do Carmo, Antônio Boiadeiro, Marco Aurélio Zagueiro, eu, Bismarck, Bebeto e Sorato. Então, acho que o futebol você fica marcado muito pelas vitórias. Acho que como nós fomos campeões brasileiros esse ano, então acho que esse número vai ficar também marcado na história do Vasco. 94, tricampeão, 92, 93, 94, mas o que fica é o 94, porque fomos seguidos, entendeu? Apesar de 92 também nós fomos campeão invicto, né? Um campeão estadual invicto, né? Então teve 92 também, que nós tivemos uma equipe sensacional também, nós perdemos fizemos a melhor campanha junto com o Botafogo, só que o campeonato não era pontos corridos, aí acabamos no mata-mata, ficamos naquele, nós estávamos comentando ali, naquele octogonal que teve ali, de 8 equipes, nós acabamos saindo fora. Então acho que eu peguei várias gerações, eu acho que o importante é que foram os títulos e contando mais uma coisinha aqui, eu fiquei muito feliz quando o Edmundo fez uma seleção dentro do Vasco, com jogadores que ele jogou junto, que ele colocaria na seleção do Vasco. Então ele me colocou, eu fiquei muito feliz, colocou lá do Juninho Pernambucano, fiquei extremamente satisfeito, feliz em relação a esse reconhecimento. Eu sou sócio de um bar no Grajaú, que eu levo jogadores para assistirem jogos históricos, né? Toda terça-feira eu faço um jogo e convido a pessoa que participou do jogo para assistir. E foi semana passada, foi para o César Caju para assistir Brasil e Inglaterra. Semana que vem, terça-feira vai o Adílio Andrade para assistir 6-0, né? O Botafogo, o Flamengo virou o Botafogo. E o Edmundo confirmou, ele falou que quer ir lá. Eu falei para ele, pô Edmundo, passar um jogo, ele quer passar aquele que ele fez 3 gols contra o Flamengo, saiu rebolando. Eu falei, olha, você pode levar uns 2 jogadores, 3 jogadores, assim, craques. Aí ele brincou, ele falou assim, falou de você. Ele falou assim, se for craque tem que ser o William, tem que ser o Juninho Pernambucano, tem que ser nesse nível, né? Quer dizer, então ele ia ser o fã mesmo, né? E aí eu queria que você falasse desse outro, né, do Danilo, né? Danilo Alvim, que tem nome, né, você sendo professor de literatura, Danilo é um nome poético, né, e o futebol dele também. E aí eu queria que você falasse um pouco dele, né, porque ele é um jogador que não é quase falado hoje, né.
Depois foi técnico, treinou Botafogo, morreu em São Paulo. O Danilo era, pelo relato, que é um jogador desses mesmo, que levava a ideia de maestro ao seu estilo, né? Ou seja, ele dizia mesmo, o negócio dele não era fazer gol, gostava que os outros fizessem. Né? Meu conto se baseia muito nisso, né? É um conto até um pouco experimental, do ponto de vista literário, mas no Titãs, o Danilo trabalha a partir do gol que ele fez no 4-2 Vasco no Flamengo, no estadual de 49, que o Vasco estava perdendo de 2-0 e ia acabar com a invencibilidade no campeonato, ia perder no dia do seu aniversário, né, 21 de agosto de 49, em São Januário, o Flamengo. E o Danilo, com aquele gol, começou a reação do Vasco. Isso porque o Danilo não gostava de fazer gol. No conto, o meu personagem do Danilo diz, mas agora vai fazer gol, mas eu tenho que fazer esse, se eu não fizer esse. O apelido dele, tamanho a sua aristocrática maneira de jogar, o príncipe do Danilo. Agora, em relação à seleção, isso é uma coisa interessante. Vocês, eu fiquei pensando vocês, Julinho, né? Meia direita, meia esquerda, vocês não nada. O time de 98, que você citou, que ganhou a Libertadores, era um time fortíssimo, né? Mas eu não sei se num jogador, o de 89 eu não gosto de ganhar. 89, 90, meu time. Bebeto e Anderson no ataque, você, Tita, né? Talvez fosse páreo duro, né? Não sei o que vocês acham, né? Porque ali o time de 89 tinha jogadores muito extraordinários, né? O time de 97. Tinha muita peça de Tinha mais evento, né? Tá certo, tá certo. Tinha mais evento. Mas 11 contra 11 Essa história seu de não querer fazer gol, né, de ser o garçom, né? Hoje você vê muitos jogadores, mas você era um pouco assim, você gostava muito de... E a gente vê hoje, por exemplo, Sidorf, Juninho, esses jogadores mais velhos, né? O Alex, né? O próprio Paulo Baia, volta meio te escuta gol dele. Eu queria que você falasse um pouco disso, daqui a pouco o pessoal está achando que dá para você ainda. O que você acha desses jogadores que continuam aí fazendo com o Zé Roberto? O Zé Roberto não é um meia. Hoje ele está bem fisicamente, tecnicamente bem, mas ele não é aquele meia nato, né? Igualzinho hoje é o Alex, né? O Ganso hoje está sofrendo com lesão, né? São estilos de jogo diferentes. O Zé Roberto já é um jogador que joga mais com bola, com velocidade, entendeu? Às vezes dá muita opção, e o Alex, o Ganso, já é jogador que gosta de estar servindo toda hora, entendeu? E assim foi também, eu também gostava de servir bastante, gostava de tocar de primeira, gostava de colocar o cara em frente para fazer o gol. Acho que já habituei a fazer isso, acho que o prazer era muito grande, entendeu? De tocar a bola para fazer o gol. Às vezes recebia até crítica do meu pai, chuta mais, mas era o que eu gostava de fazer, sempre fiz, né? E hoje temos também jogadores aí, esses jogadores veteranos, o próprio Sidorf hoje, que é um nível, né, também, acho que ele tem uma qualidade técnica, física, fora do comum, é um nível dentro do Botafogo, o Alex, todos os jogadores aí acima de 35, 36 anos, o próprio Juninho, o Pernambucano. Então acho que enquanto está espremendo, acho que só vai ser um colírio para os olhos. Quem não viu esses atletas jogarem hoje tem o privilégio de estar vendo eles jogarem, atuando presente. Quando você fez essa pergunta, qual time venceria, né? E aí me perguntaram, vindo para cá hoje, me perguntaram se botasse esse Barcelona de hoje para jogar contra o Real Madrid, Zidane, Ronaldo, qual deles ganharia, né? Não sei, é difícil. Essa também é uma pergunta difícil de responder. Eu sei que aquele Real Madrid não ganhou, com aquele time todo, não era Becker, né? Ele não ganhou títulos, né? Esse Barcelona é um time diferente, né? Ele joga diferente de todos até hoje, assim. Aí tem muita gente que faz relação com o time da seleção de 70, né? Que ela tocava muita bola, era cadenciado, né? Por que você fala um pouco disso, desse futebol de hoje, com o de lá? Tu acha que tem alguma coisa a ver, né? Pois é, o time de 70, eu vi muito atentamente o que você conta, né? Mais de uma vez. Ficava impressionado com a capacidade daquele time de contra-atacar. Né? Portanto, era um time que jogava de forma... Nesse sentido, a contribuição do Zagallo, quando dizem que qualquer técnico
treinaria aquele time, uma injustiça brutal. Então o Zagallo foi o primeiro extraordinário por conseguir achar espaço para esses camisas 10 que estão no time. Né? Então, a camisa 10 do Cruzeiro era titular do time, a camisa 10 do Botafogo também era, a camisa 10 do Corinthians também era, a camisa 10 do Santa Fé. Então ele achou espaço para todo mundo, colocando um para cá, outro para lá, outro para trás. E o que me deixa impressionado é que esse time, hoje em dia, é muito moderno, todo mundo atrás da linha da bola. A seleção 70 jogava com todo mundo atrás da linha da bola, Jairzinho, né, no comando, roubava a bola e partia para dentro de forma avassaladora. Impressionante o contexto tático do time 70, impressionante, moderníssimo. Né? Agora, esse confronto hipotético, Barcelona-Real Madrid, não sei, o Barcelona agora viveu o impasse, né, depois de ter ganhado tudo, chegou ao apogeu, eu acho, em 2010-11, depois começou já a jogar muito menos, e ano passado teve que se deparar com esse Bayern de Munique, que é de uma o William me dizia, né, uma capacidade física absurda, de uma marcação poderosíssima, de uma imposição de jogo, que qualquer vez que o Barcelona é muito mais sutil, mais insidioso, tem a bola, toca para a Bayern, né? O Bayern pode fazer isso, mas tem uma incisividade que poucas vezes na história recente do futebol, né? Quer dizer, um lançador sabem jogar com bola alta, sabem inverter, sabem abrir, é um negócio espantoso e com uma autoridade, né? Que chegam quando o Barcelona ganha de quarto. Né? É uma coisa também que hoje em dia me parece que o futebol alemão chegou ao seu momento de confirmação de todas as suas potencialidades. Né? O futebol alemão sempre foi um futebol ofensivo, muito a ver com, digamos assim, o que é a Alemanha na história do mundo, não na história mesmo, né? Um país afirmativo. Né? Então, o futebol alemão é um futebol de afirmação, um futebol que tem uma dificuldade muito grande, inclusive, em jogar atrás, um futebol ofensivo, mais ofensivo até do futebol brasileiro, em certo sentido. Mas hoje, alia isso, né, como nas suas grandes seleções, há uma qualidade técnica exuberante. No futebol de um jogador como Thomas Miller, quer dizer, o meio-campo que tem Schweinsteiger e Thomas Miller, no meio-campo já começa ganhando qualquer jogo. Você tem jogadores que fazem. Thomas Miller é meia, ponta e atacante. Schweinsteiger é volante, primeiro volante e armador, se ele quiser ele abre e vira a ponta direita. E é uma consciência de sistema ali que realmente eu acho espantoso, né? Eu acho realmente espantoso. Esse confronto passa no Real Madrid, o Real Madrid do Zidane brilhou mais em 2002, quando ganhou a Champions, o Bayern Leverkusen, aquela final que o Zidane fez um gol histórico do goleiro. Né? Seria um jogo bonito, não sei quem ganharia, mas se ter o Zidane a seu favor é um bom negócio, né? É sempre um bom negócio, né? Ter o Zidane a seu favor é sempre realmente um bom negócio, né? Fala um pouco desse panorama aí. O Ronaldo falou que ele foi melhor. Eu queria que tu falasse porque minha área é pelada, né? Então eu queria que você falasse um pouco como é que você começou, quem é que te viu, se você tinha, naquela época não tinha empresário, né? Se você tinha olheiro, você já era de Mato Grosso, né? Como é que foi esse início? Olha, como eu falei, eu sou de Mato Grosso, vim de Cuiabá pro Vasco, cheguei aqui com 14 anos, 15 anos, né? E uma coisa interessante é que me viram jogar na seleção de juvenil de Mato Grosso, tinha olheiro, né? O olheiro era até Gilson Nunes na época, que jogou pelo Vasco, né? E me indicou pro Vasco, né? Aí o Vasco falou com meu pai, estava doido para vir mesmo, e vim embora para o Vasco, mas com a seleção carioca, que a comissão técnica era para o Vasco, que estava escolhendo jogadores para a seleção brasileira que ia disputar o Mundial de Infantil em Monterrey, na França. Eu vim para... O pessoal deve ter falado, vamos ver se Cuiabá se ele joga mesmo. Eu vim para essa seleção carioca sem jogar pelo Vasco, sendo que já era para o Vasco. Acabei ficando entre os 16, eu fiquei como titular, fomos para no Mundial Infantil, fomos campeões, e depois eu vim jogar no Vasco, isso era em janeiro, eu vim jogar no Vasco em abril de 84, né? E aí segui a minha carreira pegando a seleção categoria de base, onde tive o prazer de em 85 no Mundial Sub-17 da China ser o melhor jogador do Mundial, né? Ganhando uma bola de ouro. Acho que para mim uma gratificação muito grande
E foi a primeira edição, né, da bola de ouro, né? Então acho que fiquei muito feliz em relação a isso, ter essa bola guardada até hoje. Eu queria, quem quiser fazer perguntas, né? William, primeira vez no Maracanã, que emoção. Quem dizer que tem um friozinho na barriga, numa final, antes de subir aquela escada aí e ficar de frente com aquele Maracanã lotado, acho que está mentindo, né? Acho que a sensação foi muito boa, um pouquinho nervoso antes, mas depois que a bola rola, que você segura a bola, dá o primeiro toque, aí a adrenalina começa a baixar e aí você foca naquele jogo e vai, mas a primeira vez foi fantástica essa experiência e depois ficou sendo toda. Quando subi ali, tu viu o Maracanã cheio, com 102, 110 mil pessoas, o Maracanã ficava pequenininho. Você foi já como profissional ou foi como júnior a primeira vez no Maracanã? Não, foi como juniores ainda, foi como juniores, né? Estou falando mais em relação ao profissional, né? Juniores tu vai tranquilo, juvenil, mas aí os profissionais, você jogando lá de Roberto, de Giovanni, de Romário, aí você já se sente que tem uma obrigação a mais de dar algo mais. Fazer a pergunta, qual o gol mais importante até hoje você quando está em casa, aquele sonho, essa qualidade da noite que você tem na sua memória? E aproveitando essa mesma pergunta, eu vou pesquisar. O gol mais importante que você fez está marcado assim na sua cabeça. De repente não é o que você gol, guarda para si, mas na sua opinião, seu, o gol que você fez que não sai na sua cabeça. E aproveitando esse gancho, após essa resposta, qual foi a sensação assim que encerrou a carreira? Porque geralmente aqueles que não estão preparados psicologicamente, tem um lado emocional que fica muito abalado, muitos assim, já se prepara psicologicamente para encerrar a carreira daqui a um ano. Então houve uma preparação. Quero saber se você se preparou para encerrar a carreira e qual foi a sensação que teve após o encerramento da carreira. Primeiro, o gol mais importante que marcou você, na sua opinião. Isso não é difícil, né? Fazia poucos gols, né? Então, mas vamos falar de 2 gols. Estava até falando com o Luiz aqui na parte final do campeonato de 94, onde foi uma arrancada que o Vasco conseguiu o tricampeonato no jogo contra o Botafogo, no Maracanã, vencemos de 1-0, gol meu de falta, né? Eu acho que esse gol não sai da memória. E também o outro pela Libertadores em 90, onde antes desse jogo contra a Colômbia nós jogamos com o Colo-Colo, aqui empatamos de 0-0 e depois fomos jogando no Chile, no campo nacional do Chile, onde nós estávamos perdendo de 2-0 no primeiro tempo, conseguimos empatar o jogo de 2-2, depois levamos o terceiro e conseguimos empatar o jogo aos 44 minutos do segundo tempo, um gol fora da área de pé direita, aí empatamos, fomos para os pênaltis, bati pênalti e classificamos para essa fase. São 2 gols que sempre estou dando uma passadinha lá e não deixo de ver. Tá, graças a Deus está. Né? Em relação a deixar o futebol é sempre difícil, né? Então acho que, não vou dizer que eu falei, me preparei para isso. Acho que a gente sempre quer sugar o máximo, né? Tanto que hoje a gente ainda joga um masterzinho ainda, tem um cachezinho aí pelo Brasil afora, está para o exterior, né? Então, mas eu não digo assim que preparei. Acho que as coisas foram acontecendo comigo, acho que a coisa mais importante para mim assim, em relação a parar é às vezes a pessoa se realiza financeiramente e não realiza em relação à família. Então, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa, sempre tive, né? Então, acho que isso me ajudou bastante em relação à hora de parar, entendeu? Logo que eu parei, eu fiz uma faculdade, fiz um curso para treinador de futebol, então acho que isso me ajudou bastante a deixar um pouquinho aquela maneira de agir como jogador, como ex-jogador, né? Então acho que é o estudo, acho que a informação que você tem a cada dia. E logo depois eu fui trabalhar na CBF como auxiliar técnico da Sub-17, de 2006 a 2008, então acho que essa projeção tão rápida assim para o outro lado, acho que me ajudou bastante a não achar que é difícil. Então acho que hoje não tem, acho que as saudades agora são boas. Só mais uma pergunta rápida. Só para finalizar, tá na sua desejo, você também é novo. Aqui no Brasil tem essa filosofia 40 é velho, só que no Brasil tem essa metodologia visceral.
na sua mente, no teu coração, uma probabilidade de ser treinador, pegar um clube, cara de frente, passa isso na tua cabeça? Eu já fiz, eu tenho todos os cursos possíveis, né? Procurei me formar, estar no máximo preparado para trabalhar. Comecei a trabalhar, já trabalhei em alguns clubes, trabalhei na categoria de base do Vasco, trabalhei no Sub-17 do Brasil, eu trabalhei com o Alfredo Sampaio como auxiliar do Boa Vista, onde perdemos o Flamengo em 2011, aquele gol de Ronaldinho de falta, era auxiliar do Boa Vista. Então, hoje eu não penso, hoje estou no lado administrativo, né? Eu acho que e hoje no Brasil está muito difícil. Eu acho que as pessoas que estão indicando, o treinador indica para cá, indica para lá. Eu acho que se eu hoje fosse treinador, eu ia seguir mais ou menos o perfil do Zico. É trabalhar no Catar, é trabalhar na Turquia, é trabalhar no Japão. É mais ou menos esse tipo de perfil. Né? Vocês falaram bastante sobre o capitalismo mudando, o futebol. E eu queria saber a opinião de vocês. A gente vê cada vez mais casos de jovens jogadores, como recentemente teve o caso do Maicon no Fluminense, envolvido com doping, o Jobson mesmo. Como preparar a mente desses garotos que estão saindo de uma base, estão saindo de Xerém e vem a chance de chegar no futebol profissional, vem dinheiro, vem a questão das tarifiqueiras, vem tudo para um garoto muito novo, como preparar a mente desses garotos para o futebol profissional, para uma possibilidade de volta. Acho que o William é melhor falar primeiro por causa do... Inclusive no sindicato a gente tem um jornal, respondendo a sua pergunta também, nós temos um jornal trimestral. Então a última edição estava falando em relação a assinadas do futebol, que geralmente é esse termo em relação a mulheres, noitadas, outras coisas mais. Mas eu vi, teu nome é? Daniela, eu acho que a formação, não tenho certeza, acho que é importante muito a formação familiar em relação a essa situação, porque você, durante a tua vida, ele vive na concentração, vai ter boas e más amizades. Eu acho que muito importante, eu acho que é a formação da pessoa. O clube pode chegar também, dar um apoio social, se prevenir em relação a esse tipo de coisa com psicólogo, com colégio interno, com colégio dentro do clube, como o Vasco tem. Mas hoje, em relação às coisas ruins também, estão muito fáceis por aí. Então eu acredito muito que é na formação da família, porque senão as coisas vêm fáceis para ele. Hoje o jogador de futebol, como eu falei, as coisas aparecem, é carro, é isso, é mulher, não tem jeito, as coisas estão sempre aqui. Então acho que a pessoa tem que escolher o caminho certo, entendeu? E ir para frente. E hoje, se a gente for analisar assim, né, fazer o goleiro da seleção, o centroavante da seleção, poderia ser o Bruno e o Adriano, né? São dois jogadores que, se você parar para ver, o Bruno é um jogador, um goleiro que certamente estaria entre os três ali. O Adriano poderia ser o titular, né? Falando do Adriano, o Adriano é uma figura que me causa uma solidariedade muito grande. O Adriano é uma figura, eu sempre digo isso, né? Não vou dizer agora em público, né? O Adriano é uma figura que, de algum modo, foi partida, né? Foi cindida, né? Pela vida, né? Porque o Adriano é um rapaz do sul do Rio de Janeiro, da comunidade, como se diz hoje em dia, com um talento espantoso, e em um certo momento era uma figura ligada à pai e tudo mais, uma ascensão que teve, muito sensível, até que disseram a ele que era um imperador. Você é um imperador, você não é o menino da Vila Cruzeiro, por exemplo, que tem uma relação muito bacana com o pai, que tem uma relação muito afetiva com o Flamengo, você é um imperador. Então Adriano, coitado, experimentava aquilo que o Drummond, né, disse num poema muito famoso, né? O Drummond escreveu em Itabira, penso no elevador eu penso em Itabira. Ou seja, que é o homem da cisão, é o homem de Itabira que mora no Rio de Janeiro, no fundo não tem lugar nenhum. Só que isso para um poeta é mais fácil, né, de gerenciar do que para um sujeito
E não tem isso, essa estrutura de clube, de paz, não. Porque o mundo, de fato, é um mundo... Imagina um menino como o Jobson, né? Que vem do Pará. O Jobson vem do Pará, um certo momento está numa festa na Barra da Tijuca, aparece para ele, foi o que ele disse. Experimentei cocaína porque uma dessas atrizecas de televisão, ele vai recusar como? Quer dizer, no mundo que diz, não, você precisa pegar essa mulher, você tem que pegar essa mulher. Aí vem a mulher, pegada pela primeira vez, oferecendo cocaína, evidente que ele vai chamar essa pessoa. Quer dizer, é por isso que o William disse uma coisa muito importante, precisa ter uma estrutura que depois passa pelo que ele falou, né? Eu fui estudar, quer dizer, é preciso que o sujeito tenha um tipo de estrutura que permita que ele tenha um entendimento do que está acontecendo ao redor dele, e que perceba que essas tais mais amizades são mesmo armadilhas terríveis, no certo sentido, porque não são só mais amizades, quer dizer, acabam trazendo consigo, né, uma espécie de valor que é muito bem aceito numa sociedade que ainda é machista, ainda é preconceituosa, ainda é, né, portanto, o homem na nossa sociedade, quanto mais mulheres tiver, ainda é um valor isso na nossa sociedade, infelizmente, né, terrivelmente. Exemplo disso, né, é o fato de... Isso é uma das razões, é o fato de a nossa sociedade ser ainda mais machista do que seria aceitável pensar em mais 68, né? Para o futebol feminino se ainda tão tímido. O futebol feminino tem jogadoras, né, que são absolutamente espantosas, ou seja, a Marta e outras tantas, Cristiane, a Amy Walbach, americana e tudo mais. Então tem toda uma construção social aí que leva o sujeito a pega mal. Imagina um sujeito como o Michael na festa não experimentar, pega mal, ele ia ficar sujo na rodinha ali. Então ele precisa entender que é para ficar sujo na rodinha, né? Que o bom é ficar sujo na rodinha. É mais ou menos do que ela falou. Eu queria, os três assim podem responder sobre o sucesso. É mais ou menos isso, porque era muito diferente antigamente. Eu acho que ele também pôde acompanhar de perto. Como é que era isso ontem e hoje? Porque é claro, hoje você fica famoso muito mais fácil, vem tudo na mão muito mais fácil. Mas como é que era isso ontem para agora? Na minha opinião, acho que o sucesso tem a realização profissional, né? São duas coisas, né, diferentes. O sucesso ele vem com, tem que falar sempre de futebol, com um jogo, com a aparição na televisão, com o gol bonito que ele fez, entendeu? Então, o sucesso ele pode ser passageiro, né? E a realização é completa daquilo que você fez. Se você ficou satisfeito durante longa a tua carreira, o que você fez, consciente que você podia dar mais ou menos, ou podia chegar aqui, ali, eu acho que isso é importante do profissional, né? Hoje, como você falou, o sucesso é no estalar do dedo. Hoje o atleta, o jogador de futebol, o futebol proporciona isso, de você ficar rico da noite pro dia, né? De você fazer uma atuação, você ser comprado. Existem exemplos de empresários que veio comprar um jogador e viu, acabou comprando outro, então é repentino. Só quem vive dentro do futebol pode ter uma dimensão até maior em relação a isso. Não sei se estou respondendo mais ou menos a tua pergunta. Eu acho que isso que ele falou de sucesso e realização é impressionante mesmo. O Zico, né, com essa história de nunca ter vencido uma Copa do Mundo, né? Eu sei que não tem o mais sucesso que ele tenha feito, né? Ele, falando com ele outro dia, quando ele fala isso que não ganhou, sente que para ele não tem dinheiro nenhum do mundo que vá fazer, vai pagar essa fase da carreira dele, né? Outros jogadores mesmo, o Wilson Dias, né, que é um jogador, um centroavante do Botafogo, que esteve lá comigo no bar também, e a gente falando só de coisas legais, aí num determinado momento ele falou, uma pena que eu nunca pude dar um título pro meu... Essas frustrações, né, eu acho que, né, o Mendonça, um ídolo do Botafogo, que não conseguiu ser campeão por um time que amava, né? Então eu acho que isso aí, por mais que eles ganham, né? E acho que a sua pergunta nem foi por aí, mas eu acho que eu quis falar sobre isso, porque tem muito isso desse amor do jogador, né? E isso é muito difícil você ver hoje, né? Isso tem a ver com o trabalho, com um livro como esse, mesmo o trabalho que o Fernando faz nas crônicas.
Porque é preciso lembrar de certas coisas que passam, digamos assim, ao largo de um olhar menos atento, né? Por exemplo, o Zico perdeu o pênalti no Brasil e França em 86 para depois fazer um gol de pênalti na disputa por pênalti. Né? Quer dizer, o William sabe muito melhor que eu quanto o Zico está pressionado no momento em que ele tem que bater. Não que ele bateu o pênalti, mas, digamos,